Olá, sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio do Pod Fértil. Hoje temos uma convidada muito especial, chamada Ana Elizabeth, ou seja, a doutora Ana Elizabeth. Ela é especialista em reprodução humana e as demais apresentações eu vou deixar com que ela faça. Então, Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Suelen. Prazer estar aqui, dividir com vocês toda a minha experiência. Bom, eu sou Ana Elizabeth, sou médica ginecologista, tenho especialidade em reprodução humana e atuo na área aqui em João Pessoa, desde que eu voltei para cá, para a cidade que eu nasci, desde 2020. Ah, que bom. Que ótimo. Ana, muito se fala hoje que muitos casais estão sendo diagnosticados como inférteis, certo? Uhum. Na visão da reprodução humana, o que é infertilidade? Realmente tem aumentado a infertilidade no mundo. Então, antigamente a gente tinha um número de cerca de 15% dos casais, só que os estudos atuais vêm mostrando que vem acontecendo um aumento. Então, atualmente, nós estimamos cerca de 17% dos casais com infertilidade. E o conceito de infertilidade é a ausência de gestação espontânea ou natural após um ano de tentativas, ou seja, de relações sexuais desprotegidas e com relações ao longo do mês, bem distribuídas ao longo do mês. Então, aquele casal que está nessa condição há mais de um ano, ele deve procurar ajuda de um especialista em reprodução humana. Pronto, ótimo. E na visão da reprodução assistida, reprodução humana, como é que esses casais poderiam chegar até vocês? Então, a partir desse momento, né, mulheres que têm menos de 35 anos, elas têm que procurar um especialista depois de um ano de tentativas. E caso ela tenha mais do que 35 anos, ela tem que procurar após 6 meses de tentativas. Nós subimos o alerta também para aquelas pacientes que têm algum fator de risco que possa levar a uma dificuldade de engravidar. Então, mulheres que têm alteração no ciclo menstrual, que têm irregularidades, ciclos longos ou estão sem menstruar há mais de 3 meses, elas têm que procurar um especialista logo ou após 6 meses de tentativas. Paciente que já tem diagnóstico de endometriose, paciente que já tem um histórico de uma gestação ectópica ou já tem um diagnóstico de um fator tubário, paciente que já fez algum tratamento oncológico, parceiros que já têm algum problema de disfunção sexual, disfunção erétil, ejaculação retrógrada, que já fez também algum tratamento oncológico, que sabe que teve algum problema na infância, por exemplo, uma criptorquidia, que é quando o testículo não nasce na posição correta, que já tem um diagnóstico de varicocele. E essas pessoas, se passaram 6 meses tentando, elas já têm que procurar imediatamente a ajuda também. Tá. E além de todas essas condições, se a gente for falar na perspectiva do casal, realizou as tentativas de um ano, não conseguiu, né? Fora essas outras condições que você falou. Além disso, existem outras condições que eles devem procurar a reprodução assistida? Isso, nesses casos que são pessoas que já têm um histórico anterior, por exemplo, tem alguns casais que têm alguma doença genética na família que não querem passar para os filhos essa doença. Então, através da reprodução assistida, através da fertilização in vitro, a gente consegue analisar o embrião, biopsiar e não transferir embriões que tenham aquela condição genética, né? Ou pacientes que serão submetidos a algum tratamento cirúrgico, como endometriose, que tem chance de perder ovário, ou algum câncer de ovário que vai precisar retirar o ovário. Pacientes que têm algum diagnóstico de câncer, por exemplo, câncer de mama, que vai precisar ficar com um bloqueio hormonal por um tempo, entendeu? Então, essas pacientes, elas são aconselhadas a procurar o especialista imediatamente, para congelar óvulos, para no futuro utilizar se quiser ter filhos, entendeu? Entendi. E, no conceito geral, o que é reprodução assistida? Reprodução assistida é, então, uma área da medicina que ela consegue ajudar os casais, as pessoas no geral que querem ter filhos
e tem alguma dificuldade ou tem algum impedimento. Então, seja o casal que está tentando e não está conseguindo, seja a paciente que fez algum tratamento oncológico, seja a mulher que quer adiar a gestação para o futuro, por causa de alguma situação que está vivendo, não tem parceiro, quer estudar, quer fazer algum mestrado ou doutorado. Também é uma ótima opção de tratamento para aquelas pessoas que não querem a maternidade solo ou a paternidade solo, e os casais homoafetivos, o homoafetivo masculino e o feminino. Eles precisam da reprodução assistida para gestar. E nós estamos prontos para ajudar quem precisar. Eu costumo dizer que a reprodução, que o que a gente faz é disseminar amor, que um filho é amor, que a gente apenas ajuda a aumentar o amor pelo mundo. E é isso mesmo, né? Então, assim, um dos motivos pelos quais eu trouxe a Ana aqui no Podfértil é justamente para a gente quebrar alguns tabus. Isso. É porque a gente sabe que existem muitos tabus quando a gente fala da reprodução humana, reprodução assistida, né? E aí, muitos dos casais chegam lá no consultório também. Uhum. Diz, eu não sei, se eu não quero reprodução assistida, não quero reprodução, mas por que você não quer? Se a gente já está vendo que o caminho é esse, né? Ali uma baixa reserva ovariana, né? Enfim, então tem todo um contexto aí, por quê? Né? E aí ficam se questionando, e às vezes tem uma questão da religião, que a gente compreende e respeita, né? Mas que a ciência está aí, posta, né? E que a única finalidade é justamente de disseminar amor, né? De aumentar aí a família, de ajudar muitos casais, independente da formação deles, a ter uma família, né? A gente atende muito casal que tem essa questão religiosa, e a gente costuma explicar, conversar que nós somos instrumentos, que não seremos nós que vamos decidir se a gestação vai acontecer ou mesmo ou não. Então, a medicina é uma ciência que ela foi criada, ela foi desenvolvendo ao longo dos anos, e ela aumentou a nossa expectativa de vida, ela trouxe tratamentos para algumas doenças que nós podemos curar, que prolonga a nossa vida, que antigamente a gente morria de apendicite, morria de infecções que não eram possíveis de ser tratada, e chegamos na reprodução assistida. Então, é uma forma da gente auxiliar esses casais que não estão conseguindo engravidar, auxiliar essas pessoas que querem ter filhos e tem algum impedimento. E como eu falei, amor, nós somos instrumentos de Deus. E como eu sempre falo, depois que a gente passa por tudo, a gente esquece. Depois que a gente tá com o bebê lá no colo, a gente esquece. Eu digo isso por experiência própria. Então, a gente esquece de tudo que passou. É um amor tão magnífico, tão sublime, que dá um apagão. É um pequeno detalhe. É igual a dor do trabalho de parto. Todo mundo diz, mas essa dor toda e engravidou de novo. Engravidou porque se esqueceu. Já é a mesma coisa, a gente esquece. Eu digo que Deus é muito generoso. Ele passa a mão na cabeça da gente pra gente esquecer, pra poder ter de novo, né? Exatamente. Mas é isso mesmo. Eu digo assim, que a reprodução assistida ajuda muitos casais. E por lá tem um embrião, coloquei. Mas quem sopra a vida é Deus. Exatamente. Não é? Então, isso a gente não pode fazer. Ele pode, mas nós não. E aí, juntamente com isso, né, tem a medicina tradicional chinesa, que a gente tem trabalhado muito juntas também, muitos pacientes, né, da Ciclos também vão muito lá no consultório, e a gente tem tido bons resultados em relação a isso. Aí não só eu que digo, né, tem as evidências científicas que comprovam os benefícios da medicina chinesa, e aí a gente pode falar diretamente ali da acupuntura, associando aos tratamentos da reprodução humana, que são vários, né? Não é só a TEC, né? A transferência de embrião, a FIV, não é só isso. Existem outras coisas aí, outros tipos de tratamento, até chegar na transferência. Então, fala um pouquinho pra gente sobre esses processos. Pronto. Tem muitas coisas que a gente conversa com, principalmente a mulher, né? Nesse momento da medicina chinesa, acaba que é uma atuação bem forte na mulher. Existem fatores que são modificáveis e fatores que não são modificáveis. Por exemplo, a idade não tem como a gente retornar no tempo.
é aquela idade que a paciente tem. Mas existem alguns fatores que são muito importantes, que é a questão da qualidade de vida. E eu acho que a medicina chinesa, ela atua bastante auxiliando nessa questão, né? Então, eu sempre oriento aos casais que é muito importante uma equipe multidisciplinar. Então, é muito importante uma dieta adequada, fazer exercício físico, ter uma atuação da medicina chinesa, que atualmente a gente já tem comprovação científica que aumenta, que melhora os resultados da estimulação ovariana para uma captação de óvulo, aumenta o resultado da taxa de implantação na transferência de embrião, né, com o protocolo Paulus, que geralmente é o que a gente faz, que você faz, né? Então, assim, são resultados positivos que só tem a adicionar para um tratamento. Então, assim, o que é bom a gente tem que fazer, né? Então, se tem resultado que é positivo, eu acho que a gente tem que fazer sim. E eu sempre aconselho as pacientes a procurarem realmente a medicina chinesa, a fazerem direitinho as orientações da dieta, né? Tomar os chás. Mas aí eu vou bem direcionando. Eu agora estou assim, bem delimitando. É individual, claro que o tratamento ele é individualizado e vai de acordo com a necessidade de cada paciente, né? Então, assim, pacientes com um estímulo para estimulação ovariana. Existem alguns chás ali indicados para aquela paciente. Então, isso ele tem que tomar 3 vezes? Não, tome 2. Tome esse aqui. Então, esse vai ser mais potente. Então, assim, a gente vai ajustando e a gente tem tido aí bons resultados, né? E além dessa contribuição de integrar e de potencializar os resultados, tem a questão da ansiedade, né? E aí tem um estilo de vida que precisa ser modificado, porque nem eu e nem você, a gente consegue fazer isso, né? O casal, ele precisa ter consciência para fazer essas mudanças, se quiser ter um resultado melhor, não é? Porque estilo de vida, eu digo que não é só para esse momento de preparar o corpo para gestar, é para longevidade, né? É um estilo ali para a vida, né? Exatamente, eu sempre digo isso também. Eu fiz, você não tem que interpretar que é uma dieta, que é uma mudança momentânea. Para ser algo prazeroso, tem que passar a virar um hábito. Então, se alimentar bem, comer salada, comer fruta, tem que se tornar prazeroso. Claro que no começo não tem como você dizer que vai ser, mas aos pouquinhos você vai conseguindo instituir essa rotina na sua vida, com exercício físico também. O estilo de vida é uma coisa que demora um pouco para mudar, porque a gente já está habituado a uma rotina, não é? Então, quando a gente faz atividade física e vai incrementar isso na nossa rotina, leva um tempo para você se acostumar e a gostar também de fazer a atividade, né? Exatamente. Mas como somos adultos, a gente tem que fazer o que precisa, né? O que gosta, né? Muitas vezes. Então, leva-se um tempo, bem como também as mudanças na alimentação, na inclusão de chás também, em vários aspectos ali do estilo de vida, na questão da melhora. O sono, que é quantos pacientes chegam no consultório de que dormem meia-noite, 1, 2 horas da manhã. Né? Muito. Isso interfere muito também, né? Já tem estudos que falam da questão da interferência ali na qualidade dos óvulos, né? Então, a gente tenta modificar, ajudar e dar ali caminhos para que esses casais, eles melhorem, né? E aí, falando nisso, dentro das etapas da reprodução humana, que a gente tem o coito programado, tem inseminação artificial, né? Tem a FIV, né? A FIV-ATEC, né? Que a gente chama ali propriamente dita a transferência de embrião. Então, eu queria que você explicasse cada uma dessas etapas. Certo. Então, assim, o coito programado é um procedimento que geralmente a gente pode usar ou não medicamentos para estimular a ovulação naquela paciente. E a partir daí a gente vai fazendo ultrassons seriados para flagrar realmente esse momento que a paciente vai ovular e orientar a ter relação sexual nesse período. Geralmente a gente deixa esse tipo de tratamento para aquelas pacientes que muitas vezes no período fértil ela não sabe identificar ou que às vezes ela não está com parceiro. É bem para direcionar esse período fértil para ter relação. E também a gente deixa para paciente que tem anovulação ou desovulir, que são aquelas pacientes que têm um ciclo muito longo, que têm síndrome do ovário policístico, que muitas vezes não menstruam regularmente, ou seja, não ovulam. Então, é mais para esses casos, que é também muito parecido com a indicação de inseminação intrauterina,
que a gente faz um preparo do sêmen, né? E aí, quando a paciente está também no período fértil, que a gente geralmente usa a medicação para estimular a ovulação, a gente pega esse sêmen e coloca dentro do útero. A gente insemina intra-útero. E aí, a gente deixa o restante a natureza fazer. Então, o espermatozoide vai, passa pela tuba, se encontra com o óvulo lá na tuba, e ali forma um embrião e tudo acontece de forma natural. É a fertilização in vivo, né? A fertilização acontece dentro do corpo da mulher. E aí vem a fertilização in vitro, que atualmente é o tratamento que tem uma taxa de sucesso mais alta nos tratamentos de reprodução no geral. É o tratamento mais eficaz e efetivo, porque a gente consegue um resultado positivo mais rápido, né? E com menos tentativas. E aí, o que a gente faz? A gente dá a medicação injetável para aquela paciente, ela vai responder de acordo com a reserva ovariana dela, e aí a gente passa a realizar ultrassom transvaginal seriado. Quando os folículos atingem um certo tamanho, a gente indica a captação folicular, que acontece em ambiente hospitalar, a paciente é sedada, ela não vai sentir dor. E aí, a captação ovariana é feita através de uma agulha guiada por ultrassom. A gente vai lá no folículo, aspira o líquido, e esse líquido é mandado para o laboratório. Nesse mesmo momento, o homem colhe o sêmen através de masturbação, se ele tiver espermatozoide no sêmen. Se não tiver, a gente capta esse espermatozoide de forma cirúrgica, que geralmente é o urologista, né, da área, especialista em reprodução, não é qualquer urologista que faz isso. E aí, no laboratório, a gente une o óvulo com o espermatozoide. Então, depois de 5 dias, mais ou menos, a gente tem um resultado de quantos embriões formaram, e nesse momento é possível fazer uma biópsia do embrião ou não. A gente pode transferir a fresco, que cada vez vem se fazendo menos, ou a gente analisa esse embrião, e aí a análise diz pra gente se o embrião é saudável ou se tem alguma alteração cromossômica, por exemplo, síndrome de Down, síndrome de Turner. E aí a gente prefere, né, a gente transfere aqueles embriões que são saudáveis cromossomicamente. Então, a gente prepara depois o útero dela, né, o endométrio, que é aquela camada de dentro do útero, e aí a gente transfere, é um procedimento bem tranquilo, é como se fosse uma coleta de citológico, a gente vai lá com o catéter e põe lá um embrião dentro do útero da mulher. E aí, depois de 10 dias, ela faz o beta-HCG e a gente fica sabendo se ela engravidou ou não. É o tratamento que mais traz chance de sucesso pra gente, né? Traz uma taxa mais alta. A gente pode ter de 50% a 60% quando a gente sabe que é um embrião saudável. Quando a Ana falou sobre a questão do protocolo de Paulus, né, do processo também ali da estimulação ovariana, da atuação da medicina chinesa, e no que tange ali a acupuntura e as outras técnicas, é bem importante a gente frisar o quanto é importante o paciente que estão nesse processo da transferência, nesse preparo desse corpo, principalmente na questão do endométrio, justamente das ultrassons seriadas que vocês acabam fazendo e acompanhando essa qualidade desse endométrio. E é nesse sentido que a acupuntura ela vai ajudar, né? A gente tenta ali potencializar ao máximo, né? Aí vem a questão da medicação ou não, porque existem ciclos diferentes e existem condutas diferentes também nesse processo. Mulheres que tomam medicação X, outras menos, outra mais, né? Então ali a acupuntura ela ajuda justamente nesse espessamento desse endométrio, né? E aí tem o preparo do endométrio, e aí a gente segue com o protocolo de Paulus, que nada mais é que é um estudo científico que foi realizado em 2002 e se fez ali o estudo identificou que sim, as mulheres que realizaram o protocolo de Paulus no momento da transferência, houve uma taxa de sucesso mais alta, em torno de 16%. Então, é uma taxa considerável. Então, por isso que a gente fala muito do protocolo, e é por isso que as pessoas, né, que aí cada vez mais a medicina, a reprodução humana vem se trabalhando e a acupuntura integrando nesses processos, né, desse cuidado, tá? Então, Ana, além dessas etapas ali da fertilização in vitro, quando o paciente chega, e que é você que vai dar, na verdade, aí vem aquela fala que uma vez você me disse, né?
que se deparar com a realidade, o tipo de tratamento que o casal vai ser conduzido, às vezes gera um choque ali, talvez uma reação, às vezes não esperada, né? E aí, quando é que esses pacientes, eles são direcionados para uma fertilização in vitro? Olha, então assim, existem algumas indicações que com pouca informação daquele casal, a gente já sabe que a gente acaba tendo que indicar uma fertilização in vitro. Então, por exemplo, paciente que tem mais do que 38 anos, ela de cara já tem uma indicação de fertilização in vitro. Uma infertilidade que tem mais do que 3 anos. Um sêmen grave, que tem uma alteração grave, com uma baixa concentração de espermatozoide. Um fator tubário, ou seja, a gente tem uma obstrução da tuba, né, ou algum comprometimento da tuba. É uma endometriose grave. Todos são fatores que acabam nos direcionando a uma fertilização in vitro. E assim, o que eu sempre falo aos pacientes, o tratamento a gente indica. A gente orienta o casal, mas quem vai decidir fazer esse tratamento são eles. É uma decisão que eles vão tomar. Tem alguns casais que aceitam mais rápido, tem outros que têm uma certa resistência. Alguns casais que têm resistência, a gente pode esperar um pouquinho de tempo até passar por esse processo de aceitação. Tem outros que têm uma urgência maior, porque a idade faz muita diferença pra gente. Então, assim, uma paciente que chega para mim, que está com dificuldade de engravidar, que já tem mais do que 40 anos, para ela 6 meses faz diferença no prognóstico dela. Então, é até inadequado, vamos dizer, errado, eu indicar outro tratamento, porque a gente vai só estar perdendo tempo. O correto realmente é fazer uma fertilização in vitro, porque quando ela tiver 41, a taxa de sucesso dela é outra diferente da que ela tem quando ela está com 40. Então, assim, eu não indico o tratamento que o paciente quer. Eu indico o tratamento que é correto a ser feito. É um processo realmente de aceitação, de explicar. O casal precisa realmente ter isso alinhado na cabeça dele. Mas não tem como a gente indicar, por exemplo, um coito programado ou uma inseminação intrauterina para uma paciente de 42 anos, porque a gente vai estar perdendo tempo. E a paciente vai estar perdendo dinheiro. Não é justo com o casal. Porque mais para frente, se eles precisarem de uma fertilização in vitro, eles vão ter uma chance diferente do que eles tinham anteriormente, né? Então, eu explico muito isso para eles, em relação a isso. É isso, né? E aí, tocou no ponto muito importante que além do gasto, porque é um investimento e é um sonho, eu acho que vale, né? Você investir no sonho, o aspecto emocional. Com certeza. Não é? Porque você traça ali um cuidado, que de repente aquele cuidado não vai ser efetivo para aquele casal, a situação ela já gera um impacto emocional muito grande, porque o casal, quando chega até você, ele não chega com 1 ano. Sim, geralmente chega com mais tempo. Com mais tempo, né? 2, 3, 4, 5, 10 anos, né? Então, eu já peguei pacientes com 20 anos. Né? Então, assim, a gente vê que o impacto emocional, ele é muito grande, né? E dentro ali dos pacientes que você já cuidou, tem alguma história de um paciente que marcou, que marcou, né, assim, ao longo da sua trajetória trabalhando? Sempre tem, assim, Além da sua. Além da sua. Deixa eu ver. Tem histórias muito interessantes, tipo, tem uma outra coisa que eu sempre falo para os casais, que todo casal que tá tendo relação e não tá se protegendo tem chance de engravidar. E isso já aconteceu, já teve paciente que chegou lá na consulta, e aí eu sempre faço uma ultrassom para fazer contagem de folículo antral, para ver como é que tá o útero, o ovário, e aí a paciente foi lá, sentou, eu fui fazer ultrassom, aí eu vi um saquinho muito pequenininho. Aí eu fiz assim, a menstruação dela estava atrasada, porque ela era uma paciente que tinha síndrome de ovário policístico, ela não menstruava regularmente. Super normal, Aí eu fiz assim, olha, tem um saquinho aqui, pode ser que seja gestação, não tenho certeza, porque, né, a gente sempre comemora aos poucos. E aí, ela será, doutora, não sei o que,
ficou naquela dúvida, né? Eu fiz, vai lá fazer um beta. E tava grávida. Então, assim, eu sempre digo, nunca, nunca e nunca sempre. Porque a paciente pode estar grávida aqui na consulta de reprodução humana, né? É verdade. E eu acho que deve ser um susto bom, né? É um susto bom. É um susto bom. E eu acho que quem vivencia esse processo e a gente que trabalha com isso, cada etapa a gente vibra. Cada etapa é uma felicidade, né? Então, eu costumo não colocar ali várias expectativas nas outras fases. Vamos viver essa. Isso, cada etapa é uma etapa. É uma etapa. Vamos vibrar essa. Ah, isso ali o endométrio, será que vai se pensar? Vamos vibrar, coleta foi um sucesso, temos embrião. Agora a gente vai para o endométrio. Vamos lá. Né? Dividindo, porque senão as expectativas, elas acabam ficando muito altas e a gente não quer essas expectativas. Claro que a gente deseja que a expectativa seja alta, que a gente tenha um positivo aí, né? Que a gente tenha essa positividade, que tudo vai dar certo. Mas a gente também tem muita cautela, justamente pensando num aspecto emocional. Né? E vamos vibrar a cada... Devagarzinho, exato. É realmente uma montanha-russa, né? O tratamento de reprodução é uma montanha-russa. A gente faz aquele estímulo, aí vê que tem um monte de folículo, aí vai com muita expectativa, e às vezes não vem um tanto de óvulo, não vem um tanto de embrião. Ou não vem nenhum. Não vem nenhum. Tem um chefe meu que ele sempre dizia uma coisa, a paciente engravida de um embrião. Então, às vezes, baixa o embrião para ela engravidar, porque a gente sempre quer mais, né? A gente quer mais óvulo, a gente quer mais embrião, a gente quer mais embrião saudável. Mas basta vai ser um que vai fazer ela engravidar, e tudo tem seu tempo. Tudo tem seu momento, basta ter paciência que vai realmente chegar o momento daquele casal e chega. E chega, assim, às vezes de uma maneira muito surpreendente, como é o caso desse casal que você foi avaliar e de repente tá lá o saco gestacional grávida. Exatamente. Mas que bom que foi, né? Procurar ajuda, porque a gente realmente, de fato, é melhor que procurem ajuda, né, do que tá nessa aflição. Nessa aflição. E que bom que o casal esteja junto também, né? Porque muitas vezes é só a mulher que toma ali partida. Exatamente. Para esse cuidado, né? Ana, diante aí de tudo que você falou, o que é que você gostaria mais de compartilhar, né, para esses futuros casais que estão nessa tentativa, nessa caminhada do positivo, que eu digo que é do positivo, mas o objetivo da gente é o bebê no colo. Isso. Então, o que é que você gostaria de compartilhar e dar uma fala para esses casais? Eu sempre oriento as pessoas que elas procurem a ajuda de um especialista nessa área em reprodução humana. Se estão tentando engravidar, não estão conseguindo. Se precisam de um tratamento para alcançar a gestação, procurem ajuda. Eu costumo usar uma frase que fala assim: se desfaçam de preconceitos, né? Porque tem muitas pessoas que acabam tendo um pouco de preconceito com a fertilização in vitro. Mas se desfaçam de preconceitos, busquem seus sonhos. Atualmente a medicina reprodutiva avançou muito. Nós temos a fertilização in vitro, a gente tem a ovodoação, a ovorecepção, tem o útero de substituição. Então, assim, é possível, se você tem aquele sonho de ter filho, é possível você caminhar até tentar, até conseguir, né? Então, busquem ajuda, que nós estamos aqui disponíveis para ajudar vocês, dar apoio, apoiar o tempo todo nessa caminhada. Isso é muito bom, né? E além dessa fala, né, da Ana, da reprodução humana, como ela é importante nesse cuidado desses casais, lembrar também das ações que esses casais precisam ter até, né, e buscar essa ajuda. Busco ajuda, digo que a Ana joga o paciente de cabeça para baixo, né, vai colocar, digo, vá lá que a Ana vai colocar você de cabeça para baixo e a gente vai investigar ali o porquê, né, e de fato isso é muito importante, né, e a medicina chinesa, ela vem muito contribuindo em relação a isso. Sim. E essa integração, ela se faz muito importante nesse processo, né, porque não é só a buscativa de gestar, né, preparar o corpo para gestar. Vai muito mais além. É muito importante a equipe multidisciplinar. Então, não é só o ginecologista, especialista em reprodução. A gente precisa de um especialista para o homem também, o urologista, porque o embrião, ele é 50% da mulher e 50% do homem, né? Então, assim,
O homem, meu esposo ontem falou, meu esposo é urologista, né, especialista nessa área, e ontem ele falou uma frase muito interessante. Ele disse assim, que o homem não tem rede de apoio, e realmente não tem. Além de ser um paciente muito difícil da gente conseguir buscar, né, o homem já é mais difícil de procurar ajuda, né, e além disso não tem essa ajuda. Então, ele precisa ser olhado, a gente precisa muito ter esse olhar diferenciado para o paciente masculino, né? Precisa de uma alimentação bem balanceada, com nutrientes que ajudem nessa formação dos gametas. Os gametas estão em constante ajuste, são células muito sensíveis, né? Uma gripe, ela influencia no óvulo, no espermatozoide. Então, uma dieta adequada, um sono adequado, um auxílio da medicina chinesa, né, a acupuntura. Uma outra área muito importante é a psicologia, a questão do estresse, né? O estresse libera muito cortisol, libera muitos hormônios que acabam interferindo nessa qualidade dos gametas. Então, é muito importante essa equipe multidisciplinar para atuar na questão desses pacientes para a gente conseguir alcançar essa gestação. Isso é muito importante porque geralmente os homens são esquecidos, nem assim, nessa rede de apoio. Qual é a rede de apoio do homem, né? A mulher geralmente ela abarca mais nessa rede de cuidado. Porém, abrir a mente do homem também, né, em relação à busca ativa para esse cuidado, é o que se faz aí de diferente, né? Porque a mulher, ela busca muito, isso é comprovado, que a mulher, ela busca mais o serviço de saúde para se cuidar do que o homem. O homem só vai nas últimas, né? E aí eu fico pensando aqui, imaginando, quando a mulher chega no consultório de reprodução humana, que vai o casal. Eu acredito que o homem, geralmente, ele fica calado lá e a mulher fica falando, e ele fica mais acanhado ali com vergonha, né? Porque não sabe o que é que espera. E aí depois ele acaba se soltando, conversando, né? Entendendo ali a importância desse cuidado. Isso, né? Geralmente, assim, o homem... Na maioria das vezes, o homem é levado, né? Mas às vezes eles vão também, disponíveis. Espontâneos. Às vezes eles vão. Ai, meu Deus. Então, Ana, encerramos o nosso bate-papo. Tem alguma coisa que você queira falar mais? Não, assim, eu acho que eu já falei, né? Eu sou realmente, como eu já falei, uma pessoa que passei pelo processo de infertilidade, né? Eu demorei a aceitar que eu tinha que ir para fertilização in vitro. Mas aí eu aceitei e fiz o processo, né? Engravidei, tenho meu filho, como eu digo, por experiência própria. A gente realmente esquece de tudo o que passou. Então, meu conselho é que, se precisarem, busquem ajuda, se desfaçam de preconceitos. Se tem um sonho, vá em busca do seu sonho até alcançar, né? A gente tem um sonho, o sonho ele é feito para ser realizado. Então, vá em busca do seu sonho até alcançar, que nós estamos à disposição para ajudar a todos. Combustível, né, para realizar o sonho. A gente tem que ter o sonho, senão a gente não vive. Exatamente. Né? Então, se o sonho é fazer a busca ativa desse bebê no colo, eu acho que procurar ajuda é o que é mais recomendado. Com certeza. E procurar ajudas de profissionais de fato que sejam especialistas na área, né? Porque o que a gente vê às vezes é migrando de um para o outro, e aí gerando um estresse, condutas às vezes que não são bem alinhadas dentro daquele caso, né? Então, assim, procurar de fato uma ajuda mais especializada para conduzir da melhor forma para que você tenha seu bebê no colo. Exatamente. Né? Então, chegamos ao final do 4º episódio do Pod Fértil. Foi um prazer estar com vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.